Jeremias 29. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta no texto após a leitura para nós irmos meditando na palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Na Coreia do Sul, o serviço militar é obrigatório para todos os homens a partir de 18 anos de idade. Isso não é novidade, porque aqui também é assim. Mas lá, essa regra vale não apenas para os cidadãos coreanos, mas para todos os descendentes de coreanos que moram em outros países. Mesmo que eles nunca tenham pisado em solo daquela nação, que eles não falem o seu idioma, mesmo que eles tenham cidadania de outros países por terem nascido lá, mas o fato de eles serem descendentes de coreanos e, portanto, também terem cidadania daquele país, é obrigatório prestar o serviço militar. E já teve gente que se tornou cantor de sucesso, mas como não tinha prestado o serviço militar e era filho de coreanos, não podia cantar na Coreia, sob risco de ser preso. Não é fácil ser um cidadão de duas pátrias. É já um tanto difícil ser cidadão de uma. Imagine ser cidadão de duas. Isso traz dificuldades e muitos problemas. E no texto que nós lemos, algo assim estava se configurando. Porque o povo judeu havia sido levado para a Babilônia. Nabucodonosor destruiu parte da nação e levou a sua liderança e os cidadãos mais habilitados, os nobres, para a Babilônia. Muitos deles estavam ali. E então o profeta Jeremias, escrevendo-lhes uma carta, transmite uma mensagem de Deus para aquele povo que estava em Babilônia, que precisava viver segundo as leis de Babilônia, mas que também era cidadão de Israel e, portanto, servia ao Deus de Israel, que lhes agora manda uma palavra orientando como eles deveriam viver ali. Essa palavra é importante também para nós, porque todo cristão é um cidadão de duas pátrias. Nós temos uma pátria celestial, a qual nós pertencemos, de onde nós temos saudade sem nunca ter ido para lá, e para onde um dia nós iremos. Mas vivendo aqui nesta terra, somos também cidadãos brasileiros. E como deve viver um cidadão brasileiro que também é cidadão do céu? Como deve viver alguém que está nesta pátria e é cidadão dela, mas contudo tem outra cidadania que rege a sua maneira de viver? E eu quero olhar para esse texto, porque eu tenho certeza que todo cristão quer ser um bom cidadão da terra, um bom cidadão brasileiro, mas também tem a obrigação de ser um cidadão do céu aqui. Por isso essa instrução de Deus é muito válida para nós. E a primeira coisa que nos chama a atenção no texto que nós lemos, é que Deus diz assim, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, diz: eu os deportei para aí, fui eu que os levei para aí, e vocês devem viver desta maneira. Então o que nos chama a atenção no texto é que cidadãos do céu na terra
devem viver de acordo com a palavra de Deus onde ele estiver. Apesar de eles viverem em outra terra, com outras leis, com outros costumes, era Deus quem estava ditando a maneira como eles deviam viver e se comportar ali. Babilônia poderia proibi-los de fazer alguma coisa, mas o Deus do céu disse: vivam assim, façam assim, andem assim, porque nós somos regidos por uma palavra que é do céu e governa a nossa vida acima das leis que nós temos aqui nesta terra. Hoje nós vivemos momentos difíceis no nosso país. Momentos em que ideologias humanas querem dizer como deve ser a família, como deve ser a educação, como deve ser comportamento, como deve ser a nossa vivência em muitos aspectos aqui nesta terra. Mas se você é um cidadão do céu vivendo na terra, eu tenho uma notícia para lhe dizer nesta noite: há um Deus no céu que governa o universo e que governa também a sua vida, a minha vida, a nossa maneira de viver. Não pode ser moldada por leis humanas, porque primeiramente nós somos conduzidos por aquele que se apresenta como o Senhor de toda a terra e que nos diz a maneira como nós devemos viver. O momento é difícil para quem quer viver de acordo com o céu, como também devia ser difícil para um judeu cumprir as suas leis em Babilônia. Mas o Deus deles e o nosso Deus diz: fui eu que coloquei você aí, fui eu que levei você para esse lugar, fui eu quem coloquei você nesta posição, e eu dito a maneira como você deve viver. Não é o Estado, não é a ideologia, não é a política, não são as leis nacionais que ditam a forma como nós devemos viver. Somos submissos às leis brasileiras, mas acima de tudo há um Deus que nos governa e, portanto, em alguns momentos precisaremos dizer: mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. O povo de Deus havia sido levado para um outro lugar, mas agora Deus estava lhes dando um padrão. Assim como nós, queridos irmãos, vivemos nesta terra, mas devemos nos conduzir pela palavra de Deus. É ela quem diz como é casamento, é ela que diz como é família, é ela que diz como os pais devem educar seus filhos, é ela que diz como nós devemos reger os nossos relacionamentos, é ela que diz quem nós somos, para onde estamos indo, e é por ela que nós conduzimos a nossa vida. Daniel, estando em Babilônia, mas sabendo que havia um Deus no céu que regia todas as coisas, tomou coragem um dia e disse ao próprio rei Nabucodonosor: rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, troque-os pela justiça e as tuas iniquidades por misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue os dias da tua tranquilidade, porque há um Deus que rege todas as coisas e Ele rege também a nossa vida. Aleluia. O maior exemplo que nós temos é do Senhor Jesus, que mesmo estando aqui nesta terra, deixou bem claro que Ele estava submisso ao Pai em tudo o que Ele fazia. O recado para nós nesta noite então é: viva como bom cidadão brasileiro, mas não esqueça que há uma cidadania maior a qual nós pertencemos. Somos regidos pelo céu. Aleluia. E Deus, quando dá esta orientação então para o seu povo, Ele diz outra questão muito importante para o seu comportamento. Deus quer que nós firmemos presença onde Ele nos colocou. Para um povo que havia sido deportado, era muito fácil pensar assim: vamos nos esconder, vamos viver num lugar isolado, vamos
ficar bem distante de todo mundo para poder viver melhor a nossa religião, ou para não sofrermos algum tipo de ataque, de perseguição neste lugar. Mas Deus não levou o seu povo para que tivesse oculto, escondido ou isolado. Deus vai dizer àquele povo: construam casas, morem nelas, plantem, comam o seu fruto, casem, deem casamento aos seus filhos e não diminuam aí onde eu os coloquei, mas aumentem. Porque Deus nos colocou, queridos, nesta terra não para sermos um povo escondido, isolado ou diminuído. Com certeza, se dependesse de muita gente por aí, nós não só já teríamos diminuído, mas até desaparecido da face da terra. Tivesse alguém o poder de, num estalar de dedos, fazer sumir gente, já teria desaparecido com a igreja aqui desta pátria, aqui desta terra, aqui deste mundo. Porém, Deus diz: não desapareça, mas apareça, marque presença, cresça, seja próspero no lugar onde eu lhe coloquei. Porque, queridos irmãos, Deus não nos colocou neste mundo para sermos diminuídos ou influenciados por Ele, mas Ele nos colocou aqui para sermos sal da terra, luz do mundo, e para sermos influenciadores e não para sermos influenciados por este mundo. Deus prometeu abençoar o seu povo aonde quer que ele esteja. É fato concreto que a boa mão de Deus faz o seu povo crescer, faz o seu povo ser abençoado onde quer que eles estejam. Por isso, nós como povo de Deus, precisamos entender, não fomos chamados para estar somente aqui dentro dessas quatro paredes, praticando a nossa adoração, vivendo a nossa fé. Nós fomos chamados para lá onde quer que Deus tenha nos colocado. Aí onde Deus colocou você, fomos chamados para crescer, fomos chamados para marcar presença, fomos chamados para ser povo de Deus, para ser povo abençoado, para ser povo que não se esconde, mas para ser povo que vive a sua fé. O Senhor Jesus nos ensinou dizendo: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Fomos chamados para marcar presença, não para sermos exaltados, mas para dizer a este mundo: há um Deus que abençoa aqueles que confiam nele, há um Deus que faz prosperar aqueles que descansam nele, há um Deus que nos faz viver nesta terra como bons cidadãos. Debaixo da sua bênção nós iremos mostrar a esta sociedade que vale a pena servir a este Deus. Alguns crentes pensam equivocadamente, porque muitas das leis, até mesmo que estão sendo criadas por aí, querem fazer o povo de Deus pensar que fé é algo que só deve ser praticado em lugares isolados. Para os judeus em Babilônia, talvez alguém dissesse: não, fique aí onde você está, não cresça, não se misture, não viva nas ruas de Babilônia. E quantos hoje não querem até mesmo proibir de crentes falarem de Jesus a outras pessoas, de crentes comunicarem a sua fé, a lugares onde já não se pode falar de Jesus a outras pessoas, sob pena de serem presos, acusados de estarem influenciando a vida de pessoas. Mas ninguém pode negar a presença de um crente abençoado, que vive como servo de Deus, que cresce no lugar onde ele está, e sobre ele a boa mão do Senhor está, e ele agora pode, sem palavras, dizer: aleluia, há um Deus que me faz prosperar. E alguém vai perguntar: qual é a razão do seu sucesso? E ele vai dizer: é Deus que me faz prosperar e viver desta maneira.
Conta-se que um dia um sapateiro perguntou a Lutero: como eu faço para agradar a Deus? E talvez ele esperava que Lutero dissesse: largue tudo e vá para um mosteiro, seja um eremita, um monge. Mas Lutero disse a ele assim: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Porque sendo bom naquilo que ele faria, e sendo justo em suas atitudes, ele estava dizendo: é possível ser alguém correto no meio de uma sociedade incorreta e ainda assim ser abençoado por Deus. A cultura popular diz: quem não cola, não sai da escola. Vendedor que não mente, não vai para frente. Mas nós não somos regidos por esse tipo de ideologia. Somos regidos por uma palavra que diz, aleluia, que Deus tem compromisso com aquele que serve, que a boa mão do Senhor abençoa aqueles que confiam nele, e que jamais será confundido aquele que entrega a sua fé e confiança ao Deus que rege todas as coisas. Aleluia. Assim nós, como crentes, somos chamados a serem os melhores cidadãos. Cumpra as leis do trânsito, seja um bom vizinho, seja alguém que paga seus impostos, seja um crente que dá bom dia às pessoas, que se envolve em ações comunitárias, seja alguém que escolhe as pessoas que vão reger a nação, não por benefícios prometidos, mas por capacidade demonstrada. Seja um bom cidadão, porque nós não fomos enviados a este mundo como exilados, mas como missionários. Deus estava dizendo aos judeus em Babilônia: não foi Nabucodonosor que colocou você aí, fui eu. Não foi Nabucodonosor que forçou você a ir para aí, fui eu que coloquei você nesse lugar. E talvez alguém que está aqui nesta noite, ouvindo esta palavra, esteja pensando: eu não sei porque é que eu ainda estou trabalhando nesse lugar, eu não sei porque é que eu ainda vivo naquela casa, eu não sei porque eu vim parar naquela família, eu estou sofrendo, eu estou ainda sendo perseguido naquele lugar. Mas ouça a palavra do Senhor, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, falando a você nesta noite: não foram as circunstâncias que lhe levaram a este lugar, fui eu que o coloquei aí, para que você seja uma semente de bem, para que você seja alguém que vai prosperar, para que você seja alguém que Ele vai abençoar, para dar testemunho deste Deus que rege toda a terra e abençoa aqueles que confiam nele. Aleluia. Nós, como crentes, precisamos entender que Deus deseja ter um representante em cada rua, em cada escola, em cada repartição, em cada pelotão, em cada lugar. Deus quer ter representantes, e para isso escolheu você, 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 você. Escolheu a mim, aleluia. Nos escolheu para nós sermos seus representantes. E quando não for possível dar testemunho com palavras, daremos com a nossa vida testemunho que Deus está conosco e está nos abençoando. Quantas pessoas vendo um crente que não tem nada em casa, que na geladeira só tem água e no armário só tem formiga, mas dá glória a Deus e vive com alegria. Não entende, pergunta: o que é que você tem de diferente? E você pode dizer: é porque Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus do céu, foi quem me colocou neste lugar. E Ele disse: cresça, se misture, marque presença, porque você será meu representante aí onde você está. Aleluia. Deus quer que nós também sejamos instrumentos de prosperidade, aonde quer que Ele nos coloque.
Deus fala por meio do profeta, dizendo: além de vocês construírem, casarem, de vocês prosperarem aí, Ele disse: procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei. A palavra paz aqui, shalom no hebraico, é mais do que simplesmente a ausência de conflitos. É um bem-estar geral, físico, espiritual, psicológico. Muitas vezes usamos a palavra tranquilidade, paz, prosperidade, aumento, sucesso, para traduzir o que significa esta pequena palavra. E Deus disse: procurem a paz ou a prosperidade da cidade para onde eu os deportei. Seria muito fácil para um judeu pensar: eu quero que Babilônia caia, eu quero que Babilônia seja destruída. Babilônia foi contra mim, Babilônia se levantou para me perseguir, eu quero que Babilônia desapareça do mapa. Mas Deus estava dizendo: não, eu coloquei vocês como instrumento de prosperidade aí neste lugar. A igreja foi colocada na terra para ser um instrumento de bênção, para abençoar. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos sendo instrumentos de bênção, de prosperidade para esta nação. Porque fato concreto e historicamente demonstrado é que onde o Evangelho chega, aleluia, aquele lugar muda, a moralidade cresce, a criminalidade cai. Onde o Evangelho chega, vidas são transformadas. Onde o Evangelho chega, as pessoas são totalmente mudadas. E a grande missão da igreja é contribuir para a transformação da sociedade, não se engajando apenas em lutas sociais, mas falando de um Deus que muda o coração de todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A igreja também contribui, porque ela traz auxílio aos necessitados. A igreja muitas vezes tira pessoas das drogas, das ruas, da criminalidade. Muitas vezes abençoa através das suas obras sociais. Mas ela contribui para a prosperidade do seu país, quando ela se submete às leis do país. Porque foi a palavra de Deus, ou é a palavra de Deus que nos orienta a sermos submissos às leis do país. Crente paga imposto, crente não suja a rua, crente não traz prejuízo à sociedade, mas vive para servir a um Deus que nos chamou para abençoar esta pátria, este lugar onde nós estamos. No final do século XVIII, a Europa passava por grandes revoluções. Na França, que influenciada pelo iluminismo, queria construir uma sociedade sem Deus. Acabou construindo uma sociedade sem ordem. Veio aquele movimento que ficou conhecido como a Revolução Francesa. Caos, povo na rua, cabeças rolando. Mas do lado de cima do Canal da Mancha, Deus estava fazendo também abalar os alicerces da Inglaterra. Mas não era com luta nas ruas e nem muito menos com guilhotinas. Deus levantou pessoas como John Wesley, George Whitefield, que começaram a pregar a palavra de Deus nas ruas. E onde o evangelho chegava, a sociedade mudava. A história registra que numa determinada vila não haviam pessoas, muitas pessoas crentes, mas chegou alguém ali para pregar o evangelho.
E durante o tempo que aquela pessoa esteve, poucos anos, Deus transformou aquele lugar de uma forma extraordinária, que bares fecharam, boates fecharam, as pessoas se converteram. E alguém registrou dizendo, quando ele chegou, só tinha 2 crentes neste lugar. Mas quando ele foi embora, só tinha 2 pessoas que ainda não tinham aceitado a Jesus neste lugar. E enquanto no lado de baixo do Canal da Mancha havia uma revolução que até hoje traz consequências para aquele país, no lado de cima havia um povo com a Bíblia na mão e o joelho no chão, dobrado por aquela nação. Haviam grupos reunidos orando, havia gente pregando o Evangelho, e Deus preservou a Inglaterra de um lugar destruído como a sua vizinha França, por causa de uma sociedade que estava orando, pregando e influenciando aquele lugar. Se você não acredita nas minhas palavras, pode pesquisar na história, que historiadores dirão o que livrou a Inglaterra do caos que aconteceu na França foi o avivamento que ele trouxe por meio de uma igreja que estava orando, pregando e vivendo a palavra de Deus. Nós somos cidadãos brasileiros, somos cidadãos desta pátria. Vivemos num tempo em que é difícil ser um crente e não sofrer algum tipo de perseguição, retaliação ou cancelamento. Mas Deus não nos colocou aqui para nós sermos instrumentos de maldição, pelo contrário. Não oramos contra esta nação e nem o seu governo. Não oramos para que as coisas estejam piores, ou não estamos já pensando em passar para além-mar, para viver numa terra lusitana. Nós estamos crendo que Deus é o Senhor, que vai ouvir a oração do seu povo e resgatar esta nação, e abençoar esta nação, e fazer prosperar esta nação, porque Deus nos chamou para isso e disse: seja um instrumento de prosperidade na nação para onde eu os enviei. Não seria fácil um judeu ser instrumento de prosperidade num lugar onde ele era visto como um estranho e talvez até um cidadão indesejado. E se você acha que você também está sofrendo por ser crente, não se preocupe não. Há um Deus que ouve a oração de um povo que dobra os joelhos e ora por sua pátria e trabalha por sua pátria. Note que Deus disse: seja um instrumento, ou procure por todos os meios a prosperidade do lugar onde eu te coloquei. E como fazemos isso? Fazemos isso sendo crente, mas sendo um crente trabalhador, sendo um crente ativo, sendo um crente que vive buscando fazer do seu país um lugar melhor para todos viverem. Deus abençoa a nação onde há alguém que está orando e intercedendo por ela. Porque a última coisa que o texto que nós lemos diz é que o Senhor disse: procure a prosperidade, procure a paz, procure o bem-estar da sua cidade, do lugar onde eu os enviei, da sua nação. E Deus diz também ainda: e ore por ela. Além de trabalhar por sua prosperidade, Deus disse: e ore por ela, para que ela tenha paz, porque na sua paz vocês terão paz, ou na sua prosperidade vocês terão prosperidade. A igreja recebeu o mandamento de orar pelas autoridades constituídas. E o Deus que nos mandou orar por essas autoridades não disse: orem se elas forem boas, justas ou crentes. É no tempo em que Nero está perseguindo a igreja
que o apóstolo Paulo escreve a primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, dizendo que se façam orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis. Que reis, Paulo? Por Nero, por Nero. Façam orações pelos que estão em eminência e pelas autoridades, para que vocês tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque, queridos irmãos, nós precisamos entender, nós servimos a um Deus que ouve as orações dos crentes. A palavra nos garante, dizendo, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se um justo tem este alcance na sua oração, imagine quando muitos justos dobram seus joelhos para orar por sua cidade, por sua pátria, por seu país. Nós cremos num Deus que nos manda orar pelas autoridades. Portanto, crente que não ora assim está em desobediência. Era fácil para um judeu não orar por Babilônia, orar contra ela, destrua Deus. Mas Deus disse, ore para que ela prospere, porque na prosperidade da nação, vocês encontrarão prosperidade. Alguém pode se perguntar, mas como é que vai mudar este cenário? Nós servimos a um Deus que pode realizar aquilo que para o homem é impossível, aleluia. E quando entendemos isso, e oramos, e exercemos a nossa atividade profética, intercessória, aleluia, Deus irá ouvir a oração e respondê-la, porque Ele é Deus que pode todas as coisas. Eu conheci um homem que estava envolvido no uso de substâncias ilícitas há muitos anos. Zombava, porque ele dizia, médicos dizem que mais de 1 grama dessa substância mata. Eu uso 3 e não tenho nada. Ele dizia, não tenho nada porque não tinha morrido. Mas se cortava todos os dias quando iria fazer a barba, tentando matar as aranhas que ele via correndo no seu rosto sem que elas existissem. Com medo de ser descoberto a toda hora, aquele homem vivia num cativeiro permanente e numa destruição da sua vida, da sua família, do seu salário e de todas as coisas. Mas no dia que ele está contando o seu testemunho, ele diz, a minha mãe orava todas as madrugadas por mim, dobrava os seus joelhos e apresentava aquele homem a Deus. E ele disse que um dia, na insanidade que a sua cabeça já tinha se transformado por causa de tantas substâncias, ele vai até a Praia do Meio em Natal, e a maré estava baixa, ele sobe até aquelas pedras, aqueles arrecifes lá adiante, e olha para dentro do mar e começa a dizer, Deus, se você existe, apareça. Deu um sorriso e vai embora. E começava a gritar contra Deus na sua loucura, e não obtendo a resposta que ele queria, ele disse que virou-se para voltar para casa, e de longe ele leu, escrito na areia da praia em letras grandes, eu te amo e te perdoo, procure sua mãe. E por aquela palavra ele tomou um ímpeto e seguiu. Ele disse que a próxima coisa que lembra é estar entrando no jardim da casa da sua mãe, abrindo o portão devagar. Ele começa a ouvir alguém na sala dizendo, Deus, alcance meu filho. Deus, tenha misericórdia de meu filho. Deus, mude a situação de meu filho. E ele bate na porta, a mãe o atende. Ali mesmo ele caiu de joelhos
entregou a sua vida para Jesus, foi liberto das drogas. E quando eu o conheço, ele está nos encontros de casais, dando testemunho de que havia sido liberto naquele dia, porque havia um Deus que ouve oração de joelhos dobrados, um Deus que atende a petição daqueles que clamam por ele, aleluia. E esse mesmo Deus diz: ore pela cidade que você está, ore pela pátria onde você está. Eu coloquei você aí para ser um instrumento de bênção e para ser um intercessor, aleluia. Ore pelo seu patrão, ore pelo seu chefe, ore pelas autoridades, ore por aqueles mesmo que estejam se levantando contra você. Deus ouve a oração dos crentes e muda aquilo que nós não podemos mudar. Aleluia. Deus está dizendo aos cidadãos de duas pátrias: eu quero que vocês vivam de maneira diferente no lugar onde vocês estão. Como cidadãos de duas pátrias, que somos os crentes, cidadãos da terra, brasileiros, mas também cidadãos dos céus. Precisamos tomar essa palavra para dar direcionamento à nossa vida. Não vivemos pelas ideologias da terra, vivemos pela palavra que vem do Deus do céu. Não estamos aqui para nos escondermos, nem somos chamados a vivermos isolados. Somos chamados a participar desta sociedade e ser sal em meio à podridão e ser luz em meio às trevas. Somos chamados para ser instrumento de prosperidade aonde quer que estejamos, trabalhando, sendo honestos, diligentes, e somos chamados para sermos intercessores por esta nação, por este lugar. E o Deus que nos manda fazer isso, Ele promete que irá abençoar. Ao povo de Israel Ele disse: eu vou mudar o cativeiro, eu vou trazer vocês de volta, eu vou fazer vocês prosperarem. E a nós Ele prometeu dizendo: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor que nos chama a viver desta maneira, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser esses seus instrumentos onde quer que nós estejamos. Você pode estar dizendo: pastor, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso, eu não sei se eu vou ter forças para fazer isso. Mas entenda, Deus não pede que nós façamos algo que Ele mesmo não esteja pronto a nos dar a capacidade para fazermos isso. Deus nos chamou para sermos cidadãos, e cidadãos do céu vivendo na terra, para exercermos uma influência extraordinária neste lugar. Não será com revoltas, não será por meio de badernas ou de qualquer outro tipo de movimento. Mas Deus prometeu dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. E Ele estava prometendo isso no momento em que seu povo estaria numa situação muito difícil, até mesmo por causa de erros, pecados ou más escolhas. Deus promete abençoar aquele que ouve e responde a sua palavra, para sermos seus instrumentos onde quer que nós estejamos. Eu quero convidar que você se ponha de pé, por gentileza. Cristo morreu por nós e nos comprou para nós sermos gente do céu. Mas se Ele quisesse que nós somente fôssemos cidadãos dos céus, Ele teria nos arrebatado, nos levado para lá. Se fosse só para a gente ser cidadão da Nova Jerusalém, Ele teria nos levado, nos arrebatado. Mas não, Ele nos deixou aqui. E por que nos deixou aqui?
Porque Ele diz: eu coloquei você aí, para você ser um instrumento meu no lugar onde você está. Não desistimos da nossa nação. Não desistimos de vê-la transformada. Não desistimos da nossa sociedade. Não desistimos de vê-la convertida, transformada, abençoada. Porque nós cremos num Deus que nos mandou ser seus instrumentos onde quer que nós estejamos. Eu quero conclamar nesta noite os cidadãos de duas pátrias, os cidadãos do céu que vivem na terra. Seja o melhor cidadão na terra, sendo cidadão do céu nela. E você verá o que Deus fará por seu intermédio na sua família, no seu departamento, no seu pelotão, na sua escola, na sua rua. Deus nos chama para sermos semeadores de bênção e nos chama para sermos transformadores desta sociedade, quando nós cumprirmos a sua palavra onde quer que nós estejamos. Como cidadãos do céu, vivemos responsáveis nesta terra. Vivemos com propósito aqui nesta terra. Vivemos como agentes de paz e de bênção. E chegará o dia que nós abriremos mão da cidadania brasileira. Não para ir para o outro lado do mar, mas para ir para o outro lado do céu. Quando iremos prestar contas àquele que nos mandou para cá, aquele que nos comissionou a estar aqui, e poderemos dizer a Ele: missão cumprida, eu fiz o que o Senhor mandou, eu te servi, eu orei, eu trabalhei pela prosperidade, eu fui um crente que influenciei. Eu não me deixei moldar, vivi por tua palavra. A ideologia não tomou meu coração, porque a Bíblia estava guardada nela. Eu não me dobrei aquilo que a sociedade queria, mas eu vivi como cidadão do céu, andando nesta terra. E o Senhor dirá àqueles que viveram assim: muito bem, servo bom e fiel. Entre na alegria do seu Senhor, porque você cumpriu aquilo que eu mandei você fazer. Aleluia. Deus te colocou onde você está. Deus te colocou nesta pátria. Deus fez você nascer falando oxente, para você ser um agente de transformação neste lugar, neste torrão, nesta terra. Aleluia. E nós cremos que o Deus que nos mandou para cá e nos mandou orar e ser agente de prosperidade, fará aquilo que somente Ele pode fazer por esta nação, por este povo, por esta terra. Se entrou alguém aqui nesta noite que ainda não é cidadão de duas pátrias, você só é cidadão brasileiro, ou pode ser até de outra nação. Um dia todas as nações estarão sob um só domínio, um só governo. Um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Aleluia. Mas hoje, o convite que eu tenho para você é que você confesse Jesus como seu Senhor agora, voluntariamente ou tocado pelo Espírito de Deus, e não quando um dia for obrigatório. Se alguém que ainda não entregou a vida para Jesus e está aqui, eu quero convidá-lo a você se tornar hoje também um cidadão do céu. Aleluia. Entregando a vida a Jesus, confiando nele como seu único Senhor e Salvador, e o Deus do céu fará a mudança na sua vida que você pensa que não é possível que seja feita. Ele faz e transformará você também num instrumento dele para a prosperidade da sua casa e da sua nação. Alguém aqui que ainda não confessou a Jesus como seu Salvador e quer nesta noite tomar esta decisão, a mais importante da sua vida, para não ser somente cidadão da terra, mas também ser cidadão do céu? Onde está a primeira pessoa que nesta noite quer entregar a vida para Jesus?
confessá-lo como seu Salvador, assumir também a sua cidadania do céu aqui nesta terra. Onde está alguém que nesta noite vai tomar essa decisão? Não deixe passar esta oportunidade, porque o Senhor do céu está aqui, aleluia. Cristo morreu por você, para mudar a sua vida, para escrever uma nova história para você. Alguém nesta noite para Jesus? Aleluia. Eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando no seu coração. E você precisa somente dizer sim a Jesus. E não resistir ao convite do Espírito nesta noite. Entrega teu caminho ao Senhor, diz a palavra. Confia nele. E o mais tudo Ele fará. E lá na minha casa, pastor, e lá na minha tropa, e lá na minha repartição, como é que vai ser? Tudo Ele fará. Somente entrega a tua vida ao Senhor. Alguém nesta noite para Jesus? Alguém que quer entregar a sua vida para Ele? Eu quero fazer uma oração então pelos crentes. Antes de entregar o microfone, passar a direção do trabalho para o pastor Otávio concluir o trabalho nesta noite. A palavra de Deus nos convida. Seja um cidadão do céu na terra. Seja uma influência do céu na terra. Seja um agente de prosperidade do céu na terra. Seja um intercessor do céu na terra. E se você não está tirando nota 10 como cidadão do céu, eu e você precisamos orar nesta noite. E precisamos dizer: Deus, me ajude a ser um cidadão melhor. Me ajude a cumprir a minha missão. Me ajude a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, porque a sua palavra para nós nesta noite nos diz como devem viver cidadãos de outra pátria, mesmo sendo peregrinos e forasteiros aqui nesta terra. Curva a sua cabeça, faça a sua oração, conte para Deus a sua dificuldade, diga para Ele onde é que você precisa melhorar, e tenha certeza, o Deus que ouve orações te ajudará e te capacitará a ser um cidadão na terra, sendo também um cidadão do céu e representante do Senhor. Querido Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado por nos ensinar, por nos instruir, por direcionar o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Somos cidadãos do céu. Vivemos aqui, mas ansiamos chegar lá. Vivemos aqui, mas somos regidos pelo alto, aleluia. Vivemos aqui, mas clamamos, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacite para sermos instrumentos Teus aqui nesta terra. Tu conheces a nossa necessidade, a nossa incapacidade, a nossa dificuldade, Deus. Mas nos ajude para que saiamos daqui nesta noite, não somente com a nossa identidade terrena na carteira, mas com a nossa identidade no céu na mente, para que possamos ser agentes Teus de transformação, de paz e de vida, aonde quer que o Senhor tenha nos colocado. Ajuda os Teus servos, abençoa estes cidadãos do céu que estão aqui, Senhor, para que eles sejam cada dia melhores cidadãos da terra, mas que eles cumpram a missão, o chamado, o propósito, a ordem que o Senhor nos deu, para sermos sal e luz e agentes Teus neste lugar. Abençoa o Brasil, desperta a igreja brasileira para orar, para trabalhar, para agir. Desperta os crentes do Brasil para dobrar os seus joelhos, confessarem as suas faltas, as nossas faltas, e pedir a Ti, Senhor, Deus, Senhor de todas as nações,
que abençoe este povo, que abençoe a nossa pátria, que abençoe o nosso Brasil, porque cremos na Tua palavra, na prosperidade desta nação. Haverá prosperidade para todos, inclusive para nós. Viveremos uma vida quieta e sossegada, porque oramos por esta nação. Abençoa o governo do Brasil, abençoa as autoridades do Brasil, abençoa aqueles que estão em eminência, abençoa a todos e faz prosperar esta terra, e faz prosperar o Teu povo, e faça que possamos ser naquele dia aprovados por cumprirmos a missão que o Senhor nos deu, enquanto vivemos aqui como cidadãos na terra, mas sendo também cidadãos do céu. Nós te oramos assim e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amado Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Jesus.